Sejam bem-vindos, amigos, parceiros das redes sociais, do canal do Rei Jesus na web, ao Congresso de Escatologia. E hoje, com o módulo 3, com o terceiro módulo, cujo tema será As Bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo. É uma grande honra e satisfação tê-los conosco e por estarem nos acompanhando, compartilhando com vocês a palavra de Deus, as profecias, o retorno de Jesus Cristo e o que a Bíblia tem a dizer sobre os dias atuais, os dias correntes e a relação dessas coisas com as nossas vidas. É muito bom tê-los conosco, que nós desejamos é que vocês permaneçam conosco, que compartilhem essas informações, que vocês possam ser abençoados por Deus de forma abundante. Então hoje nós teremos um tema chamado As Bodas do Cordeiro e o Tribunal de Cristo. Vimos no módulo 1, o pastor Afrânio ministrou sobre a apostasia e o anticristo. No módulo 2, nós vimos o arrebatamento da igreja. Como essas duas coisas se relacionam? Como esses dois temas, como esses dois módulos primeiros se relacionam? Rapidamente, fazendo uma retrospectiva, nós sabemos que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Será o encontro da igreja de Jesus Cristo nos ares. Ninguém verá, será o arrebatamento da igreja, algo rápido, uma tomada com força para tirar dessa terra para os ares. A palavra de Deus nos garante que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo, ou filho da perdição, conforme vimos no módulo 1. E hoje, então, nós veremos o que acontecerá nos céus no momento em que Cristo arrebatar a sua igreja. Então vamos lá. Cristo arrebata a sua igreja. O que acontece nesse exato momento no céu? Vai se desenrolar dois eventos maravilhosos, escatológicos, revelados na palavra de Deus. Primeiro, as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento entre o Cordeiro de Deus, o Messias Jesus, e a sua igreja, a sua noiva. Cumprir-se-á aquilo que está escrito em Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, a noiva e o Espírito Santo de Deus, que habita na noiva, está clamando, vem, vem, Senhor Jesus. Ou seja, está clamando pelo retorno de Cristo. Que retorno é esse? É o arrebatamento da igreja. Então, o propósito do arrebatamento é levar o seu povo para uma reunião com Cristo nos céus, para que Cristo, Messias, Jesus, possa casar com a sua igreja. Possa haver a festa de casamento tão esperada por toda a eternidade, pelos anjos, por Cristo, por nós, a festa de casamento entre Cristo e a igreja. Também ele há de recompensar os seus servos nesse período. Como? É o que nós chamamos de o Tribunal de Cristo. Veremos todas as diferenças hoje, veremos os detalhes hoje com toda certeza. Mas queria também traçar um paralelo com o que vai acontecer na terra depois de Cristo arrebatar a sua igreja. Sabemos que, quando ele arrebatar a sua igreja, haverá as bodas do Cordeiro nos céus, haverá o tribunal de Cristo e o que vai estar acontecendo aqui na terra. A Bíblia nos garante que nessa terra passar-se-ão 7 anos de grande tribulação. 7 anos de grande tribulação. Portanto, o arrebatamento da igreja, que tem o objetivo de levar a igreja de Jesus, de levar os santos do Senhor, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, levar para os céus para quê? Para além de celebrar a festa de Jesus Cristo com a igreja no seu casamento, também o tribunal de Cristo e também livrar o seu povo da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, apenas para citar você, para dar fundamento à palavra de que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, está escrito assim a palavra de Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Haverá uma tribulação que nunca houve, como nunca houve, e nem nunca mais haverá. E o Senhor fala assim, eu te guardarei. Ou seja, eu guardarei a igreja da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Só com esse versículo, nós então derrubamos todas as outras teorias, porque a palavra de Deus é a verdade e ela é única. Nós então não passaremos pela grande tribulação. Pelo contrário, estaremos na festa de casamento do Cordeiro. Estaremos casando
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Então, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação com um propósito: casarmos, irmos à festa de casamento. Os anjos estão aguardando isso, todo o céu está aguardando isso. Portanto, didaticamente, quando formos arrebatados daqui, no céu haverá as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Na terra, a grande tribulação. Esse é o início. Quero que você leia comigo o texto que está escrito em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, de 7 a 9. Diz assim a palavra do Altíssimo. Apocalipse capítulo 19, de 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, felizes, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia, ao banquete da festa de casamento do Cordeiro com a sua noiva. Queridos, nós temos aqui uma visão celestial. Jesus Cristo revela ao apóstolo João uma visão. Ele vê no céu, um júbilo, uma intensa alegria. Diz aqui a palavra no versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele está vendo aqui, pela revelação de Jesus Cristo, uma festa que transcorreu em um período de tempo para que nós possamos entender. Porque no céu não há essa limitação de tempo. Mas comparativamente à terra e para o nosso entendimento, nós podemos ver o seguinte: que são chegadas as bodas do Cordeiro. Ele está tendo uma visão no céu de uma festa que ocorreu. Ele vê a cerimônia, ele vê a festa, ele vê a esposa do Cordeiro ataviada, ele vê de que forma ela está vestida, ou seja, de linho finíssimo, resplandecente e puro, como está no versículo 8, que são os atos de justiça dos santos. Ela está vestida, ela está adornada, e também ele vê a ceia das bodas do Cordeiro. Ceia é o banquete. Na tradição judaica, no casamento, era exatamente isso que acontecia. O banquete, ele finalizava a cerimônia. Era a festa, era aquele momento de alegria em que havia um banquete, todos se alegravam pelo nascimento, pela consumação do novo casal. O casal estava ali, então, casado, obviamente, eles estavam casados, felizes, e todos os convidados, então, se alegravam nesse banquete. Então, o que João está vendo é exatamente esse período nos céus desse casamento. As bodas, que é a cerimônia, a união entre Cristo e a igreja nos céus, diante dos anjos, diante do arcanjo, diante dos serafins, diante dos querubins, eles estão vendo, diante dos seres celestiais, ele está vendo essa cerimônia maravilhosa e também vendo o banquete dela, ou seja, a conclusão dessa cerimônia nos céus. Ou seja, daí você compreende como na tradição judaica que o casamento durava 7 dias, uma boa analogia então, ao período de 7 anos de grande tribulação que haverá nessa terra, ou seja, para entendermos essa questão de tempo. Então você percebe que nos céus haverá um período de celebração. Essa é a razão pela qual seremos arrebatados. Essa é a razão pela qual não ficaremos aqui na grande tribulação para sermos arrebatados no meio dela, nem muito menos no final dela. Porque se fôssemos arrebatados no final da grande tribulação, onde estariam as bodas? Onde estaria a festa de casamento? Onde estaria a ceia das bodas, que é aquela consumação da cerimônia? Não há lógica nisso. Porque quando Cristo voltar visivelmente no final da grande tribulação, ele vai reinar aqui durante 1000 anos. Então essa é a razão pela qual também nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados para a festa de casamento, para casarmos com o noivo, com o Senhor Jesus. Por isso que essa cena tremenda é mostrada a João. Ele viu as bodas, ele viu a ceia das bodas, ele viu toda a cerimônia, ele viu todo aquele espetáculo, todo aquele momento maravilhoso. E é assim que a palavra nos revela. Bem-aventurados são aqueles que são chamados. São aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. Você é chamado.
Eu sou chamado. O Senhor Jesus chamou a todos, porque ele morreu por todos. Mas somente aqueles que respondem com fé e arrependimento ao seu chamado é que participarão de fato desse momento glorioso. Então, quero convidar a você a responder com fé ao chamado do Senhor Jesus Cristo, para que você naquele dia participe das bodas do Cordeiro, para que naquele dia você esteja na presença de Deus com júbilo. No céu haverá grande júbilo por causa desse momento. Outra prova interessante é que se você olhar no livro de Apocalipse, no versículo 11 em diante, vou ler aqui com você do versículo 11 ao 13, o seguinte: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Preste atenção nesse próximo versículo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Preste atenção nessa descrição agora. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Essas vestiduras são as mesmas vestiduras do versículo 8 que nós lemos ainda há pouco. Pois lhe foi dado vestir-se. Dado vestir a quem? A esposa do Cordeiro, aos santos. O quê? Lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ora, pastor, o que isso quer dizer? Significa dizer que ao completar-se esse período no céu, as bodas do Cordeiro do tribunal de Cristo, a igreja de Jesus, os santos do Senhor, que estão vestidos de linho finíssimo, resplandecente e puro, virão com ele na sua vinda visível. Eles voltarão com Cristo. Por isso que a palavra de Deus nos fala que esses exércitos estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro. É a mesma visão da esposa do Cordeiro, agora aqui chamada de exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. Então eles vêm, é como se terminasse aquele período nos céus, das bodas, do casamento e do tribunal, como nós veremos aqui também, e eles então voltassem com o Senhor Jesus para executar juízo nas nações e para salvar Israel da grande tribulação que estará clamando no final da grande tribulação. Portanto, você percebe que a palavra de Deus ela é exata, ela é perfeita e nela não há contradição. Por isso que nós afirmamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação, para que de fato possamos, terminado esse período nos céus, voltarmos com Jesus Cristo na sua volta, na sua vinda visível, para todas as nações da terra contemplarem a sua glória com a igreja, viremos, e aqui está muito claro na palavra do Senhor. Então, ele vai também instaurar o milênio. Então ele vem com o seu povo, com os santos, salva Israel, e a partir daquele momento, ele pisa no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e ele instaura o seu reino de 1000 anos. E isso é um assunto para depois. Mas eu quero deixar para você mais uma vez a palavra. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Será um momento maravilhoso, será um momento em que, de fato, nós aguardamos. É impossível que uma noiva, ou melhor dizendo, uma noiva que não quer casar-se tenha algo estranho. Com certeza ela é uma noiva falsa. Por isso que a igreja de Jesus, de fato, anseia, anela, espera por esse momento e está preparada para esse momento, está se preparando a cada dia para esse momento. Então, em poucas palavras, essa é a festa, essa é a visão que Deus, que Jesus Cristo mostra a todos nós, através do apóstolo João, para que entendamos o arrebatamento junto com as bodas do Cordeiro e com o tribunal de Cristo. Nós vamos passar agora para o tribunal de Cristo. É um assunto um pouquinho mais extenso, mas vale muito a pena. Tribunal de Cristo. Eu quero abrir com você em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Deus Altíssimo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito
por meio do corpo. Então, quero repetir, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, é importante que você grave essa palavra, por meio do corpo. Nós vamos, então, detalhar esse tribunal. Muitas pessoas confundem o tribunal de Cristo com o tribunal de juízo, o juízo final do grande trono branco. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo tribunal. Nós, às vezes, temos a tendência, e de fato isso é normal na linguagem, de achar que a palavra tribunal significa apenas juízo, ou condenação, ou algo semelhante. Não. Esse tribunal não é um tribunal de condenação. O tribunal de Cristo não é um tribunal de sentença condenatória, não é um tribunal de juízo. Ele difere do juízo final em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, onde João viu um grande trono branco sendo colocado nos céus e nele o Senhor assentado para julgar todas as gerações de mortos, enfim. É diferente, haverá um estudo sobre isso também. A palavra grega aqui, nós vamos ver a palavra grega para tribunal, que é diferente da palavra criterion. Não é a palavra criterion. A palavra critério é justamente isso. Ela fala de um tribunal de sentença condenatória, aquele que vai julgar ética ou moralmente alguém. Essa palavra aqui não é a mesma de criterion. É a palavra bema. A palavra tribunal aqui é a palavra bema, e já já nós vamos falar o que ela significa. Mas, antes disso, eu quero dar algumas razões pelas quais esse tribunal aqui não pode ser um tribunal de juízo. Ou seja, não é um tribunal que vai julgar obras no sentido, ou a sua vida espiritual, saber se você está salvo ou não, se você está no livro da vida ou não. Não é esse tribunal. Em primeiro lugar, porque o contexto dessa palavra, no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele está falando com os irmãos. Ele está falando pelo anelar dele e da igreja de ser revestido da habitação celestial. Ele fala do que você faz, seja bem ou mal, por meio do corpo, ou seja, subentende-se aqui que quem vai participar desse tribunal é alguém que está no corpo de Cristo. É alguém que já participa do corpo de Cristo. Portanto, é alguém que já é salvo de fato, porque de fato está no corpo de Cristo. Então, nós entendemos que isso não é um tribunal de condenação. Outras passagens que somam esses argumentos que nós não passaremos por juízo de condenação, está escrito em João capítulo 5, versículo 24, por exemplo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A palavra não pode se contradizer. Quem crê em Jesus, quem se arrependeu e creu, colocou a sua fé em Jesus Cristo, de fato não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, você conhece. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não haverá um dia um juízo final para os salvos, onde eles poderão perder a salvação. Isso não existe. A palavra de Deus está falando aqui. Já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem está. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Paulo está falando. Quem vai condenar se Cristo morreu? Deus os justifica por meio de Cristo Jesus. Deus declara essas pessoas que creem em Cristo justas. Ou seja, elas não vão passar por outro tipo de análise diante de um tribunal, não. A não ser o tribunal de Cristo, que é uma outra natureza que nós veremos aqui. Mas um tribunal de sentença condenatória, não é mais possível. Por quê? Visto que elas têm Cristo, estão em Cristo e perseverarão até o fim, de fato serão salvas. Não poderão ser condenadas. Quem condenará essas pessoas? Não podem, porque Deus as justificou. Isso aqui são argumentos para dizer que esse tribunal aqui não é um tribunal de sentença condenatória, de juízo. Não é. Veremos agora o que ele de fato é. A palavra escolhida para tribunal aqui
tribunal, a palavra grega escolhida é bema. O conceito de bema vem das Olimpíadas antigas. Um juiz sentava-se no seu assento, que era chamado de bema, tribuna, situada na linha final da corrida. Pense numa corrida, pense em atletismo. Aquele juiz assentava-se nesse bema, nesse assento, e então os corredores participavam da corrida. Aquele juiz ficava então no final, para quê? Para de fato determinar em que lugar os corredores haviam chegado e, agora vamos para a principal essência para a questão bíblica, conceder os respectivos prêmios. Conceder os respectivos prêmios. Conceder as recompensas. Essa é a essência do tribunal de Cristo. É um tribunal de aferição de obras, nós veremos aqui, obras feitas em Cristo Jesus. Há uma diferença entre as obras mortas, que Paulo falou, e as obras de salvação. A palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a palavra também diz que Ele mesmo predestinou boas obras para que nela andássemos. Deus criou e determinou boas obras para que nessas boas obras nós pudéssemos, como crentes, salvos pela graça de Deus, pudéssemos andar, pudéssemos viver, pudéssemos produzir. Então, é isso que a palavra está falando. Esse tribunal é um tribunal de aferição de obras feitas em Cristo e concessão de recompensas. O Senhor vai nos dar as suas recompensas. É um tribunal maravilhoso, é um momento maravilhoso que você será recompensado por tantas coisas que você fez em Cristo Jesus, segundo bem ou mal. Outro ponto interessante é a palavra mal aqui. Primeiro vimos que a palavra tribunal significa concessão de recompensas, aferição de obras, não é condenatório. Agora a palavra mal aqui, que confunde muitas pessoas também, é importante. A palavra mal nesse contexto, no contexto bíblico e também na linguagem grega original, não é algo eticamente ou moralmente maléfico. Não é algo eticamente ou moralmente maléfico, mas tem uma conotação de inutilidade, não permanência. É isso que nós veremos. Então entenda bem, a palavra mal aqui não é o que é eticamente, não é o que é moralmente maléfico, mas algo que é inútil. Por isso que, para que cada um receba segundo o bem, ou seja, aquilo que é útil, aquilo que é permanente, ou o mal, ou seja, aquilo que é inútil, que tiver feito por meio do corpo, por meio da igreja do Senhor Jesus. Então vamos ir a outros textos que vão somar esses argumentos para que nós possamos compreender a palavra de Deus. A Bíblia responde à Bíblia. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 10 ao 15. Preste atenção no tribunal de Cristo, na sua natureza, a natureza do tribunal de Cristo nesse momento, nessa passagem que nós vamos ler agora. 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz assim, a palavra de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, grave essa palavra, manifesta, se tornará a obra de cada um. Veja a palavra obra. Pois o dia a demonstrará. Dia, isso é um dia escatológico. Exatamente o tribunal de Cristo. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada. Escute essa palavra também. Revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, ou seja, recompensa. Há um critério para você receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, prejuízo na obra. Mas aqui que está a essência do tribunal de Cristo. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através
atravessando o fogo, ou seja, na misericórdia e na graça de Deus, apesar de ter sofrido dano. Eu quero primeiro começar por esse versículo aqui para enfatizar que não é um tribunal de sentença condenatória. O dia, ou seja, o dia com D maiúsculo, significa um dia escatológico. O dia do Senhor, do tribunal de Cristo, para conceder galardões, recompensas e para aferição de obras. Então você vê aqui, sofrerá ele dano, caso seja uma obra que se queimar, que se queime. Mas esse mesmo será salvo, ou seja, não haverá perdição nesse dia. Ele será salvo, mesmo sendo como que atravessando o fogo, mesmo sendo nas últimas, mesmo sendo dessa forma, ele será salvo, me garante aqui a palavra de Deus. Então vamos entender esse texto. Em primeiro lugar, no versículo 10, está dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, lá vai o alerta do apóstolo Paulo. Cada um veja, cada um atente como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, há um fundamento para a construção de toda a obra em Cristo. Qual é? É o próprio Jesus Cristo. Se há alguma obra, alguma igreja, ou dita igreja, alguma comunidade religiosa, onde Jesus Cristo não é o fundamento dessa obra, então essa obra não vem de Deus. Então, em primeiro lugar, não vem de Deus. Se não é Jesus Cristo como fundamento, ela não procede de Deus. Pode ser a comunidade religiosa, pode ser a comunidade social, com várias obras sociais, etc. Se não tiver Jesus Cristo como centro de fé, como centro de confissão, como centro da construção, como fundamento, não adianta. Para Deus é uma obra perdida, não vale. Agora vamos lá. Você tem então, foi edificado sobre o fundamento. O fundamento é Jesus, a confissão da esperança, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor que morreu por nós, deu a sua vida, seu sangue para nos perdoar os pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus, voltará. Se isso está na igreja, se isso está no meio do corpo, nas denominações ditas religiosas, se isso aí está de fato, então vamos para o próximo passo. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ou seja, Paulo está falando aqui, atente para a obra que você está executando. Atente para a obra que você está edificando. Vários materiais, ele coloca aqui essa analogia, ele faz uma analogia com materiais permanentes, materiais que mesmo depurados, purificados pelo fogo, permanecem e até melhor, como o ouro, por exemplo, quando se purifica o ouro, quando se aquece e coloca ele a altas temperaturas, as impurezas saem e ele fica até melhor. Então, aqui há uma diferença: ouro, prata e pedras preciosas, e também madeira, feno e palha, que não podem resistir ao fogo. Elas não conseguem. Esses materiais, madeira, feno e palha, não resistem. Então, a obra de que cada membro do corpo de Cristo está executando, naquele dia, no tribunal de Cristo, será ferida. Se de fato é uma obra feita na palavra, como é que eu descubro que uma obra é feita analogicamente ao ouro, prata e pedras preciosas? Se ela é feita com a atitude correta, se ela é feita com o fundamento correto e com a instrução correta, que é a palavra de Deus e os seus valores. Não há outro. A palavra de Deus e os seus valores. As instruções que o Espírito Santo dá àquele que faz as boas obras, àquele que faz as obras de acordo com a palavra de Deus. Tenha certeza que se você faz as obras no meio do corpo e por meio do corpo de Cristo, de acordo com os valores da palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus, sendo obediente ao Espírito Santo e obediente à sua liderança na palavra de Deus, com certeza você está fazendo uma obra sobre o fundamento de Jesus Cristo, uma obra edificada com ouro, com prata, com pedras preciosas e não com madeira, feno e palha. Algo interessante do tribunal de Cristo, alguns verbos que estão aqui, eles revelam a natureza desse tribunal. Vamos então massificar isso. Versículo 13, e eu então vou enfatizar esses verbos que expressam a natureza do tribunal de Cristo. Versículo 13 diz assim:
manifesta. Primeiro verbo, manifesta, se tornará a obra. Ou seja, é a obra que o salvo realizou, é que se tornará manifesta perante o Senhor, que é fogo consumidor, seus olhos de fogo que sondam todas as coisas. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia olha outro verbo, demonstrará. Será um dia de demonstração. O Senhor Jesus vai demonstrar se aquela obra, então, foi feita e construída de forma permanente, com elementos permanentes que não perecem, né? Com elementos sérios, que é a palavra de Deus. Então, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, ou seja, será o Senhor Jesus quem vai revelar através do seu fogo. Seus olhos são como chama de fogo, ele é fogo consumidor, ou seja, ele vai provar essas obras. Essas obras na sua presença serão reveladas. O intuito, o interesse foram feitas para a glória de Deus, foram feitas para a glória humana, foram feitas para quê? Foram feitas com que interesse? Foi-se pregado a Cristo por quê? Com sinceridade ou por alguma outra motivação? Nesse dia, então, será revelada pelo fogo as obras dos crentes. Por quê? Exemplo simples. Por que eu canto no ministério de louvor? Por que eu estou tocando no ministério de louvor? Por que eu estou fazendo CDs? É para a glória de Cristo? É por meio do corpo para que Cristo seja exaltado? É para isso o Senhor Jesus nos falou. Olha só, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim, ou seja, com o objetivo de serem glorificados por eles. Né? Como os fariseus. Os fariseus receberam a recompensa das suas obras na terra. Em que sentido? O Senhor Jesus falou, não sejam como os fariseus, não sejam como os hipócritas. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Um tapinha nas costas, glorificação dos homens, aplauso nas ruas, aplauso nas praças. Eles jejuavam para serem vistos, melhor dizendo, oravam para serem escutados pelos outros, para serem vistos e glorificados pelos homens. Então o Senhor fala, não seja essa a motivação de vocês, porque naquele dia o fogo vai provar, vai revelar essa obra e que ela permaneça, essa é a vontade de Deus. Outro ponto interessante é, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo, mais uma vez, o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, só é válida se for edificada sobre o fundamento, o qual é Jesus Cristo, esse receberá galardão. Então, você vê aqui os verbos, as palavras que expressam o caráter do tribunal de Cristo, a natureza. Manifestação, demonstração, revelação pelo fogo, provação, ou seja, provará, vai provar essa obra, e permanência ou não, ou seja, utilidade ou inutilidade. No versículo 14 diz, se permanecer, ou seja, se essa obra permanecer, de fato, então, pelo fogo provada, demonstrada, revelada, então, de fato, ela vai ser expressa como uma obra útil, não uma obra inútil, que não vai permanecer. No versículo 15, diz assim a palavra de Deus, se a obra de alguém se queimar, então, nesse dia, será possível, ou vai ser possível, que uma obra se queime. Algo que foi edificado sobre o fundamento, verdadeiramente, sobre o fundamento que é Jesus Cristo, mas de forma inapropriada. Foi edificada, na analogia do versículo 12, como feno, como palha, como madeira. O Senhor fala então, se essa obra poderá se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, essa pessoa que edificou dessa forma, sofrerá dano. Que dano? Sofrerá dano porque perdeu a obra, perdeu o galardão, perdeu a recompensa. O Senhor fala, sofrerá ele dano, terá prejuízo, não ganhará galardão, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Queridos, o dia do tribunal de Cristo, no céu, vai ser no céu isso, não vai ser na terra, será um dia maravilhoso, ninguém vai ter inveja um do outro. A verdade é
que, de acordo com a palavra de Deus, nós não podemos ter inveja nem aqui na terra, queridos. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram, devemos chorar com os que choram, devemos nos alegrar com aqueles que fazem a obra do Senhor diligentemente, devemos nos alegrar, devemos cooperar uns com os outros, devemos nos alegrar. Então não deve ter inveja no meio do povo de Deus, difamações e calúnias e coisas semelhantes por causa de inveja. Jamais isso pode existir no meio do povo de Deus. Imagine você glorificado, com a mente de Cristo perfeita nos céus. Lá então que não haverá espaço para isso mesmo. Então o tribunal de Cristo será um momento de grande alegria. Nós nos alegraremos com as recompensas de cada um, uns com os outros. Todos os membros do corpo de Cristo, todos os santos glorificados, se alegrarão uns com os outros. Nos alegraremos com os apóstolos, nos alegraremos com os profetas, nos alegraremos com os pais da igreja, nos alegraremos com a nação de Israel, nos alegraremos com todos. Mas é bem verdade que muitos perderão as suas recompensas por não terem edificado com a palavra de Deus firmemente, com os princípios, com a fidelidade plena à palavra do Senhor. Vamos ver em outro texto bíblico elementos, princípios que norteiam essa questão das recompensas. 1 Coríntios capítulo 9, de 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Paulo estava falando. O apóstolo Paulo, está falando aqui à igreja de Corinto. Obviamente, Paulo tinha certeza da sua salvação. Paulo estava seguro no tocante à salvação. Ele sabia que ele era salvo pela graça de Deus. Mas veja bem o que ele fala sobre recompensas e sobre o fim, sobre o final da linha, o final da chegada, a sua caminhada, o final da sua carreira. Escute bem. 24 a 27 de 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está falando nesse final aqui? Ele fala para a igreja correr de tal maneira que alcance o prêmio, que alcance a recompensa e a herança plena, que não é pelas suas obras, mas pela graça de Deus, mas ela tem que correr de forma fiel e perseverante. E ele fala assim, então, olha, eu também corro dessa forma, buscando alcançar uma coroa incorruptível, mas esmurro meu corpo. Ou seja, ele se disciplinava à fidelidade da palavra de Deus. Era um homem disciplinado à fidelidade aos valores da palavra, a tal ponto que combatia heresias, combatia falsos profetas, combatia todos aqueles que tentavam encher a igreja de legalismo, de falsa doutrina. Ele então combatia o tempo inteiro. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha ideia de que ele queria e ele gostaria de receber galardão, recompensa completa. Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra desqualificado aqui é inútil. Ele, então, o apóstolo Paulo, não queria ser tido naquele dia como inútil, com obras inúteis, jamais. Por isso, a sua disciplina, perseverança e fidelidade na construção, na cooperação do reino de Deus, de forma diligente, de forma sábia, de forma reta, de forma íntegra, de forma fiel. Então você vê mais um texto aqui que relata e que nos mostra os princípios necessários para que de fato tenhamos galardões, recompensas completas nos céus e não percamos as nossas obras, porque o Senhor quer te recompensar, o Senhor quer me recompensar, Deus quer nos recompensar. Esse é o coração dele para a sua igreja. Um outro ponto também, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, um princípio interessante que vai acontecer naquele dia, no dia do tribunal de Cristo. Veja bem, diz assim a palavra de Deus: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará, escute bem, manifestará os desígnios do coração, ou dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte
de Deus. Ou seja, ele está falando aqui de ministério. O contexto desta palavra, ele está falando sobre ministério e a responsabilidade dos pregadores e daqueles que ministram de serem fiéis. Fiéis ao Senhor e fiéis à doutrina. Ele fala dessa responsabilidade. E ele fala para não julgar nada antes do tempo. Nada antes do tempo. O julgamento do homem, muitas vezes, é precipitado. Julgamos as pessoas de forma precipitada. Julgamos ministérios de forma precipitada muitas vezes. Julgamos os ministros de forma precipitada. O Senhor fala, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Aí ele coloca então duas ações de Deus. Ele trará à plena luz as coisas ocultas das trevas. Deus vai, com certeza, julgar as trevas, as obras feitas em trevas. Não está falando aqui dos crentes salvos, não está falando aqui dos crentes glorificados, está falando do mundo em que Deus julgará. Deus julgará na grande tribulação, as pessoas que ficarem na grande tribulação, que não acolheram ao amor da verdade, eles serão julgados, as trevas, e também no dia do juízo final, que a palavra de Deus diz, que o Senhor vai julgar o segredo dos corações dos homens, todas as obras que os homens cometeram fora da sua presença, sem Ele, sem amar a sua palavra, que viveram na iniquidade, que não receberam o amor de Jesus, o amor da verdade para serem salvos, naquele dia então serão surpreendidos pelo julgamento do Senhor, que trará à luz as coisas ocultas das trevas, julgará os demônios, julgará Satanás. Então, essa é uma parte. Mas também existe uma outra parte, que é o tribunal de Cristo. Mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo, um dos critérios de aferição do Senhor das obras, de como ele vai aferir essas obras, de como ele vai revelar essas obras, é o desígnio, os desígnios do coração. Ou seja, o interesse, o intento. A palavra de Deus nos garante que Deus não vê como vê o homem. Deus não se impressiona com o que o homem se impressiona. Deus olha para o coração. Deus viu o coração de Davi e o escolheu para ser o quê? Rei de Israel. Ou seja, Deus não vê como vê o homem. Então, por isso que ele fala, Deus naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, manifestará os desígnios dos corações, os intentos, o verdadeiro, o íntimo, o interior dos corações dos seus santos. E a palavra nos fala incrivelmente. Ele então, cada um de nós, receberá o seu louvor da parte de Deus. A verdade é que Deus louvará o seu povo. Deus exaltará. A palavra louvar aqui significa exaltar, significa dar honra. Deus então nesse dia dará honra aos seus fiéis e perseverantes, que perseveraram na palavra de Deus. O dia do tribunal de Cristo é um dia de honra, é um dia de glória, é um dia de alegria, é um dia em que Deus se regozijará no meio do seu povo e pelo seu povo diante do seu tribunal. Ele é, de fato, maravilhosamente humilde, nobre e maravilhoso. Além de nos salvar, sendo nós imerecedores, Ele nos louvará, nos exaltará, nos dará galardões e recompensas naquele dia. Eu queria abrir um outro texto também, em Mateus capítulo 10, de 40 a 42. Há também um princípio interessante para você que conhece a palavra e que com certeza quer receber galardão completo. Entenda esse princípio que nós vamos falar agora, das recompensas. Mateus capítulo 10, de 40 a 42, diz assim a palavra de Deus: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Perderá essa recompensa de forma alguma. O que Cristo está falando? A forma que você trata o corpo de Cristo é a forma que você trata o próprio Cristo. Como você trata o corpo de Cristo? Por isso que a palavra de Deus lá, segundo o bem ou mal que fizeres por meio do corpo, por meio da igreja, por meio do corpo de Cristo. Há pessoas que não discernem o corpo de Cristo. A palavra fala lá na instrução quanto à ceia. Na instrução quanto à ceia do Senhor fala assim, que muitos não discernem o corpo.
O corpo de Cristo, sim, aquele que foi dado no madeiro em favor dos nossos pecados, é verdade. Mas não só isso. Não discerne o corpo, a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo fala, é por isso que há muitos fracos e doentes no meio de vós. Por quê? Porque tomam a ceia do Senhor, celebram a ceia do Senhor de forma indigna, de forma não reverente, não discernindo o corpo de Cristo. Então o Senhor fala, é por isso que existem muitos fracos e doentes no meio de vós, e não poucos os que dormem. Ou seja, na igreja de Corinto, muitas pessoas estavam fracas, estavam doentes, estavam permanentemente doentes, estavam também, muitos já haviam morrido prematuramente. Por quê? Porque Deus teve que discipliná-los por causa da sua conduta indigna na ceia do Senhor, diante da palavra de Deus, diante da realidade do corpo de Cristo e da igreja do Senhor Jesus. Então, eles receberam ali disciplina, juízo de Deus, ainda que foram salvos, mas sabemos que foram tirados e ceifados, alguns da terra antes do tempo, outros estavam enfermos e outros estavam fracos. Então, a forma que você trata o corpo de Cristo, a forma que você trata a igreja de Jesus, é a forma que você trata o próprio Cristo. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja, o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. A questão é, se você recebe um profeta de Deus, um pastor de Deus, um evangelista de Deus, se você o honra, se você recebe a palavra de Deus na vida dele, você de fato receberá a recompensa de um profeta, de um pastor, de um evangelista. Se você se dedica à intercessão no meio da sua igreja, se você se dedica à intercessão pelos pastores, pelos ministros, por aqueles que pregam a palavra de Deus, eu lhe garanto que você receberá galardão também. Se você é fiel nos dízimos e nas ofertas na sua igreja, eu lhe garanto que você também receberá recompensas. Eu lhe garanto, quem recebe um justo no caráter de justo, ou seja, aquele que foi justificado por Cristo, não precisa ser um pregador, não precisa ser um pastor, não precisa ser um evangelista. Se você recebe um santo, um discípulo, aquele que foi justificado por Cristo, se você o trata com honra, com amor, com respeito, você receberá o galardão de justo. Se você ainda que der, diz a palavra de Deus, um copo de água fria a um desses pequeninos, e você pega o contexto, pequenino aí é aquele que crê no Senhor Jesus, independentemente de se ele é fraco, se ele é forte, se ele é novo convertido, se não é. Se você der um copo de água fria que seja um desses pequeninos, você também receberá recompensa. Então há recompensa para todo nível, intensidade, tipo de obra que todo cristão fizer no corpo de Cristo. Por isso, lhe aconselho a ser produtivo no meio do corpo de Cristo, a honrar a sua liderança na palavra de Deus, na palavra de Deus. O Senhor não manda honrar hereges, o Senhor não manda honrar pessoas que distorcem o verdadeiro evangelho, mas aquele que prega o verdadeiro evangelho, pastores fiéis, que conduzem a igreja com amor, com retidão, fiéis à palavra de Deus, suas ovelhas são obrigadas em nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, a honrarem, se submeterem a esses pastores fiéis. Por isso que Deus não se agrada da rebelião, Deus não se agrada de nada disso. Deus não se agrada da obstinação. Tudo aquilo que fizermos no meio do corpo de Cristo, seremos recompensados. Esse é o caráter do tribunal de Cristo. Então, eu aconselho você a ser produtivo. E finalizando já, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, diz assim a palavra de Deus a você e a mim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, também fala algo interessante para mim e para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho seu, meu irmão, não é vão no corpo de Cristo. Ele será recompensado, contanto que você ande em fidelidade, em perseverança, na palavra de Deus, numa atitude correta de honrar o teu Deus, de amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo, de amar o teu irmão como Cristo amou a igreja. Então você deve amar dessa maneira. Então o Senhor fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, não perca a sua firmeza, seja inabalável, aguente até o fim, e também seja sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Dá um conselho:
divulgue, compartilhe esses vídeos do Congresso de Escatologia. Compartilhe, você estará sendo abundante na obra do Senhor. Nós somos um corpo, nós não somos um império religioso, nós somos um corpo espalhado pelo mundo inteiro. E você pode pegar essa palavra, espalhar, até onde você puder espalhar, porque é a palavra de Deus e nada mais, nada menos do que a própria palavra do Senhor Jesus. Faça isso e tenha certeza que o Senhor naquele dia recompensará você pelas boas obras que você tem praticado, pela cooperação que você tem feito conosco no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com esse canal, com o Congresso de Escatologia na web, com esse canal do Rei Jesus na web. Com toda certeza, eu lhe garanto, segundo a palavra de Deus, naquele dia, há recompensa para as tuas obras. Em nome de Jesus, esperamos que vocês, todos os parceiros e amigos que nos assistem, permaneçam conosco. Haverá outros módulos, daí vem a grande tribulação já, a vinda visível do Senhor Jesus Cristo, teremos o milênio, teremos o dia do juízo final, haverá muitas palestras e módulos abençoadores ainda neste canal. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Se você não conhece a Cristo, eu quero te convidar a receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Receba-o pela fé, arrependa-se dos seus pecados e o seu nome será inscrito no livro da vida. Guarde os mandamentos do Senhor, procure uma igreja fiel à palavra de Deus, que pregue a palavra como ela é e seja abençoada, e naquele dia nos encontraremos nas bodas do Cordeiro, no arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro e no dia das recompensas do Senhor Jesus. Até a próxima, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.